nossas Bíblias em 1 Timóteo 5, vamos ler o versículo 8. 1 Timóteo 5, versículo 8. Amém? Ou escola bíblica dominical? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Vamos começar essa noite com essa pancada. Então pensa em o que Deus tem pra gente nessa noite. Ei, lasqueira, vamos orar, conversar com o nosso Deus e abrir o nosso coração para que a vontade dEle, para que o propósito dEle para as nossas vidas nessa noite seja cumprido. Isso eu sei que Ele é fiel e vai cumprir, mas eu preciso abrir a porta do meu coração, abrir os meus ouvidos para entender a palavra do Senhor, o propósito dEle nessa noite. Então não abra não, escancare, rasgue seu coração, o que Deus quer fazer, Deus quer falar, amém? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para as nossas vidas. Nós agradecemos teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da família. A família é um projeto do Senhor. Foi o Senhor que estabeleceu, foi o Senhor que criou, foi o Senhor que arquitetou. E portanto, Pai, nós lutaremos para que essa entidade, para que esse planejamento do Senhor seja mantido sobre a terra. Tudo há de passar, mas a tua palavra não, os teus ensinamentos não, e nós lutaremos até o fim em defesa da fé, porque nós acreditamos no Deus da nossa salvação, nós acreditamos no Deus que nos redimiu, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Nós agradecemos esse Deus que tem suprido, que tem atendido às necessidades da nossa casa, as necessidades do nosso coração, as necessidades das nossas mentes, dos nossos corpos. O nosso espírito tem sido atendido por Ti, a nossa alma anseia por Ti, a nossa família anseia pela Tua entrada, pela Tua morada. Reina em nossos lares, Senhor. És o Deus da nossa casa, és o Senhor. Portanto, repreendemos tudo e qualquer coisa que venha contra o Teu propósito em nós. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que nesse congresso, que nessa noite, que amanhã, pessoas venham ser salvas, famílias venham ser restauradas pelo poder do Teu amor, pelo poder da Tua palavra, pela libertação que somente encontramos em Ti, Senhor, que desce do trono, que desce direto do trono e banha as nossas vidas. Seja louvado nessa noite. Ministra o Teu milagre neste lugar, porque a nossa família é um milagre do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santifica as nossas casas. Aleluia, glória a Deus. Estabelece o Teu reino em nós, para que façamos Tua vontade. Que a nossa mesa se parte de pão, e a nossa fé cresça de grão em grão. Nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte no pão, fortaleça a fé em nossos corações. Os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do Teu auxílio. Minha família te chama.
Deus. Começamos com a oração da família, amém? Que coisa maravilhosa. Ore todos os dias pela sua família, glória a Deus. Vamos ficar de pé neste momento? Nós vamos fazer uma coisa bonita, que é ofertar na casa do Senhor. Só que hoje você vai vir com a sua família, tá bom? Peço, por favor, colocar as pilastras aqui do lado. Obrigado, querido. Aí você vai vir com a sua família, portanto, se você está longe, já junta aí com quem está. Vamos ir pelas laterais, vamos tumultuar a família toda vindo aqui, que é muita gente, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Muita família aqui louvando a Jesus hoje, é coisa boa, glória a Deus. Aí você pode ir pela lateral, vem junto com sua família e vamos fazer essa festa gostosa, que é ofertar, dizimar na casa do Senhor. Pais, ensina os seus filhos, seja exemplo, para que eles venham ser ofertantes na casa do Senhor e adore a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, amém? Louvar o Senhor sendo baiano, tenho orgulho da minha terra, do meu povo, do nosso batuque, aleluia, porque veio para todas as tribos, para todas as línguas e para todas as nações, amém? Aleluia, na África é 6 horas, 8 horas isso aqui, estou doido para ir lá, aleluia, amém, bom demais, queridos, como sempre Deus tem um novo, Deus tem, Ele sempre tem. O nosso Deus é um Deus de conteúdo. E Ele quer trazer mais do novo nessa noite, amém?
Deus quer nessa noite restaurar sonhos. Deus quer nessa noite renovar a esperança daquelas mães, daqueles pais que têm orado: Senhor, salva o meu filho. Senhor, não quero ver meu filho, não quero continuar a ver o meu filho nessa vida. Aqueles filhos que têm orado pelos seus pais, te chamo para nessa noite mais uma vez confiar naquele que é todo poderoso. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, porque tudo quanto aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que habita em nós. Aleluia, glória a Deus. Novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, teu filho vai voltar. Pai, talvez o pão não vai faltar, não vai faltar. O novo de Deus chegou. Novo sonho, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que
porque nós acreditamos nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você estivesse sempre em suas orações o Ministério Soiacha. Nós somos compostos pelo Dinho, pelo Fernando, pelo Jovem, pela Cricinha, pelo Davi, pelo Espírito, pelo Vitor, pela Livinha, pelo Caio, pelo Beto. Somos todos, né? Amém? Esteja orando para que Deus está nos fortalecendo, para que possamos cumprir essa missão, que é levando a palavra do Senhor de forma cantada, de forma tocada. Amém? Louvado seja o Senhor da família. Glória a Deus. Lu e Fábio. Amém. Senhor, igreja, louvor abençoado, né? Nós queremos convidar o pastor Arno, está me procurando, por favor, e a Jaque também, porque tem gente que não conheceu ela ontem, pode vir aqui, Jaque, para vocês todos conhecerem. Ontem quem não teve aqui, nós tivemos uma palestra sobre codependência, a importância dos valores na construção do relacionamento saudável. E foi bem interessante, irmãos. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem estava aqui aprendeu, foi abençoado. Nós sabemos que o Senhor vai continuar nos abençoando essa noite, através da vida dos seus filhos. Amém? Essa é Jaqueline, né? Esse é Arlen, um casal simpático que aceitou o nosso convite de vir participar do Congresso da Família. Certo? Nós vamos orar por você. Vou chamar as grandes carnes para orar por eles. Sejam bem-vindos, casal. A paz do Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Nós somos gratos pelas providências do Senhor. Somos gratos porque o Senhor já preparou esse encontro antes da fundação dos tempos. Eu quero que o Senhor abra meu coração cada vez mais. Eu suplico ao Senhor, abra o coração dos teus servos nessa noite. Abra seus ouvidos para compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Agora usa, Senhor, como machado de guerra em tuas mãos os teus servos mais uma vez. Inspira, capacita, habilita cada vez mais. Faça abrir a boca, Senhor, e dizer o que tu tens reservado para nós nessa noite, pois nós estamos dispostos a ouvir, aplicar e caminhar sobre isso. Nós te glorificamos por essa noite e já abençoamos cada movimento, cada realização de trabalho, cada glória, cada aleluia envolto nesse lugar. Que a tua graça soberana sobre nós eternamente, em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade, pastor. Graças a Deus, amados. Amém. Hoje nós vamos falar sobre dinâmicas familiares saudáveis e doentias. Ontem falamos sobre codependência. Quem não estava aqui ontem, não estava, levanta a mão. Muitos. Então eu vou ter que repetir um pouquinho. As crianças, por favor, vocês vão para a escola, né, para a escolinha infantil. Vão ser pastoreados por outros pastores, né? São os pastores de crianças. Eu sou o pastor Arlen, então, líder do Ministério GAAP Brasil, GAAP Brasil. Você pode procurar na internet, no nosso site, você vai obter maiores informações, www.gaapbrasil.com. Nós somos um ministério onde nós tratamos da restauração da identidade. E quando nós falamos identidade, falamos todo ser humano, né? Desde o aspecto espiritual, emocional e também sexual. Nós temos
atendidos de forma virtual, com um foco mais preciso dentro da sexualidade, da homossexualidade. Temos atendido mais de 500 pessoas aproximadamente, na verdade quase 500 pessoas, de forma presencial e também virtual, né? Cristãos que enfrentam luta na área da sexualidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, verso 28. Nós vamos ver uma família que tinha um comportamento, ou que teve um comportamento disfuncional nesse momento aqui. Gênesis capítulo 25, verso 28. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: o filho favorito de Isaque era Esaú, por causa das saborosas castas. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Nós percebemos então o comportamento na vida de Isaque. Isaque, ele reproduz o comportamento dos seus pais, mais precisamente o comportamento do seu pai Abraão. Abraão, ele tem um relacionamento com a concubina, vamos dizer assim, com a empregada, trazendo para o contexto, a empregada da sua esposa. E aí ele tem então um filho com ela. Já tinha recebido a promessa, mas estavam demorando alguns anos, e ele vai tentar apressar a promessa. Então ele tem um filho com ela. E aí esse filho ele coloca o nome de Ismael. E em um determinado momento da sua vida, depois aí acaba nascendo Isaque com a sua esposa, aliás, tem um filho e chama de Isaque. E Isaque, então, uma criança pequena, e Ismael começa a zombar daquele menino e tal, e de repente a mãe de Isaque não gosta, e aquele conflito todo, e sugere então que Abraão manda embora a esposa, aliás, a concubina e o filho. E aí Abraão faz exatamente isso. Abraão, ele prefere Isaque e manda embora Ismael. E aí Ismael vai embora, e Deus então, no meio do deserto, Deus salva a vida de Ismael e da sua mãe para não passar fome, sede ali. Deus dá um livramento na vida deles e acaba salvando a vida ali daquele menino. E Isaque então ele vai reproduzir a mesma coisa que o seu pai fez. O seu pai escolheu um dos seus filhos. Isaque também faz a mesma coisa, ele escolhe Esaú, e a sua mãe Rebeca, aliás, a mãe do seu filho Jacó, escolhe Jacó. Então cada um fica amando um de uma forma maior. E aí esse fator disfuncional se repete na família de Jacó. Jacó repete o mesmo padrão. Jacó então dá uma túnica colorida para o seu filho José, sendo que ele tinha outros filhos, e os outros filhos não ganham o mesmo presente, na mesma qualidade. Então imagina-se que os outros filhos ganharam uma túnica preto e branco, e aquele único filho favorito, que era da esposa favorita dele, então ele traz um destaque. E a mesma destruição que trouxe para a vida de Abraão, trouxe para a vida também de Isaque, e trouxe também para a família de Jacó. Nós vamos ver então que a competição, nós vamos ver então uma violência familiar, porque Ismael e Isaque brigam até o dia de hoje, né? As descendências estão brigando aí, os povos árabes, né, com os povos, com o povo judeu. Então o povo
brigando e tendo esse desentendimento até nos nossos dias. Nós vemos também a mesma reprodução na vida de Esaú e Jacó, quando eles brigam e de repente então Jacó foge, e aí Jacó nem vê mais a sua mãe, nem vê mais o seu pai, fica distante, né? Não vê nem a morte mais, nem vai ao sepultamento, né, da sua mãe. Então, nós vamos repetindo o mesmo problema de violência, de separação. E aí, na vida de Jacó com seus filhos, com José, acontece a mesma coisa. Os seus irmãos, os irmãos de José, tentam também destruir a vida de José. E aí, José passa por um grande aperto, é jogado na vala, né, praticamente quase morto ali. E tem todo um cenário de dificuldade ali na vida de José. Talvez nós não entendemos profundamente o que isso pode trazer para nós. Mas todas as vezes em que nós nos comparamos ao outro, quando alguém ama demais uma determinada pessoa, na verdade, quando alguém escolhe alguém por preferência, traz o que? Um sentimento de rejeição na outra pessoa que não está sendo amada. Ontem nós falamos sobre o amor. Falamos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus, eu e depois o outro. E nós falamos então que a base da cura está no amor incondicional, o amor de Deus, o amor que preenche o nosso vazio emocional. E a separação, né, quando nós então amamos mais uma pessoa e menos a outra pessoa, trazemos grandes transtornos psicológicos e emocionais. A rejeição tem trazido muita dor para as famílias. E escolher amar um mais do que o outro tem trazido feridas. E muitas vezes isso é real e outras vezes não é tão real. De repente o filho mais velho, são 3 filhos. O filho mais velho, o filho do meio e o filho caçula. O filho mais velho, ele tem a sensação de que ele não é amado. Por quê? Porque ele precisa, na verdade, cuidar dos mais novos. Então ele acha que assim, como ele precisa cuidar dos mais novos, então os mais novos são os que mais têm necessidade de amor, de carinho, de atenção. Então o filho mais novo parece que tudo é para ele, né? Então se tiver que olhar, vamos olhar para o mais novo. Se tiver que salvar, vamos salvar o mais novo. Então o mais novo parece estar no olhar. E aí o filho mais velho acha que não é amado. O filho do meio, por exemplo, ele se acha deslocado. Por quê? Porque ou é o mais velho que é para fazer, ou é o mais novo que tem que ser cuidado. Então ele fica no meio e nem é percebido. Então ele tem a sensação de que ele não é amado porque ele não é percebido. E o filho mais novo, o filho caçula, acha que não é amado porque muitas vezes passa algumas roupas, né? Passa pelo mais velho e depois vai cair para ele, né? Então ele acha assim, não, comprou o outro nove, eu tenho que usar usada porque não serve mais. Então, quer dizer, ama mais ele do que eu. Só que nesse aspecto é irreal, não é real. É uma ilusão. Então muitas vezes a gente adquiriu um sentimento de rejeição sobre os nossos pais por ser uma rejeição irreal. Não é real, é coisa da nossa cabeça. Nós criamos essa imagem de que papai ou mamãe gosta mais de fulano porque fez isso. E de repente o filho do meio ou o filho caçula, vamos dizer assim, é aquela criança peralta, ou é aquela criança que tem uma facilidade para o mal, ou os pais acham que ele é muito frágil. Então alguém da família, alguém dos irmãos que é mais forte, que é mais decidido, que é mais equilibrado, cuida daquilo. Ou se não, o próprio pai ou a própria mãe fica em cima todo o tempo olhando demais, porque acha que é frágil. E porque aquele outro não olha tanto porque ele não ama? Não, porque o pai e a mãe sabem que ele dá conta, o pai e a mãe sabem que vai conseguir fazer as coisas sozinhos. Só que o sentimento daquela pessoa que não percebe esse cuidado ama mais o outro, porque está dando atenção mais para o outro, está protegendo mais o outro. E na verdade não é. Então a gente chama isso de rejeição irreal. Agora a rejeição real é exatamente essa aqui que nós acabamos de ler, aonde Isaac prefere Esaú e onde Rebeca prefere Jacó. Ou seja, há uma preferência. Então houve o que? Uma rejeição real. Eu, desde o meu nascimento, ou antes do meu nascimento, eu sofri uma rejeição. Rejeição real. Minha mãe tentou me abortar por 2 vezes. Foi real. Meu irmão já tinha nascido,
fazia alguns meses que meu irmão nasceu e ela engravidou. Então ela não queria um filho porque eles eram empresários de parques de diversões, estavam todo o tempo, cada semana numa cidade diferente, rodando o Brasil. E aí já estava com o bebê e agora com mais outro eles não iam dar conta. Então minha mãe preferiu não ter mais um filho. E nesse processo, ela tentou 2 vezes a rejeição. Talvez você foi rejeitado no ventre da sua mãe. Talvez os seus pais não te queriam. Só que eu quero dizer para você que você tem um Deus que te projetou desde a fundação do mundo. Você teve um Deus que te amou e que te ama de verdade. E aí a minha mãe então tentou e deu errado. E ela então resolveu deixar. E aí, durante o processo da gravidez, então ela tinha um menino já. Então ela, naquela época, há 39 anos, há quase 40 anos, vou fazer aniversário dia 30 agora, de outubro, aceite presentes antecipados. Fique à vontade, se sentir no seu coração. Até segunda-feira de manhã dá tempo. E aí, então, minha mãe, há 39 anos e pouco, e um pouquinho atrás, ela começou a desejar uma menina. Então, ela já tinha um menino, ela quis o quê? Uma menina. Então, ela desejou a gravidez toda a uma menina. E, de repente, quando eu nasci, e aí não foi uma menina, foi um menino. Uma grande decepção, uma grande frustração para ela que desejou ter uma menina. A gravidez entrou. Ela alimentou mais um processo de rejeição. O que ela rejeitou? Ela rejeitou meu gênero, né? Então ela não quis que eu fosse um homem, quis que eu fosse uma menina, que eu fosse mulher, que eu fosse fêmea, não macho. E aí então ela rejeitou o que? O meu gênero agora. Então ela tinha já me rejeitado no ventre, a primeira rejeição, a segunda rejeição agora, ou seja, estabelecendo um pouco mais de fortalecimento do gênero. E aí eu nasci menino, e aí, se não passasse todo esse processo de rejeição, ela continua alimentando esse processo doentio de querer uma menina. Como? Agora ela passa a me vestir como menina. Então não bastasse só ela ter querido um menino, se frustrado por ter nascido um menino, então agora ela me veste como menina, até mais ou menos 4 a 5 anos de idade. Então a minha mente, a mente de uma criança, ela passa a ter o quê? Uma disfunção, né? A ter um processo aí de transtorno de identidade. Então eu fui crescendo sem saber exatamente o que exatamente eu era. E aí então eu começo a olhar e a observar. Eu me lembro mais ou menos que eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro que eu fazia assim com as mãos. A mulher não faz exatamente isso, porque ela tem cabelo comprido e ela coloca então as suas mãos para trás da orelha para colocar o cabelo. E eu lembro que eu tinha 6 anos e alguém falou para mim: para de fazer isso aí é coisa de menina, de mulher que faz isso e tal. E eu tinha 6 anos de idade. Uma das primeiras lembranças que eu me lembro de um comportamento afeminado. E olhando para trás e observando toda a história, então eu tive uma história de um pai ausente. Aonde estava esse pai, né, durante todo esse processo? O pai estava nesse processo de rejeição. Nós falamos ontem que abandono é abuso. E o abuso do abandono traz o mesmo transtorno emocional e psicológico do abuso de violência. Então eu já tinha sofrido um abuso, que era o abuso da rejeição, e agora estava sofrendo um outro abuso, que era o abuso da ausência, né? Então eu não tinha uma presença paterna, né, eficiente, uma presença que não me deu toque saudável, não me abraçou, não me beijou, não se colocou como modelo para que eu crescesse saudavelmente, tanto nas minhas emoções quanto na área da sexualidade. Por quê? Porque a presença paterna tem uma função específica para a área sexual. E a presença paterna afirma a masculinidade do garoto e a presença paterna afirma a sexualidade feminina da garota. Então a função do pai tem uma função importante, né, para dentro da família. E a função paterna, ela tem 3 direções para nós, né, 3 destinos. A presença paterna, ela nos dá direção, a presença paterna, ela nos dá segurança, e a presença paterna
paterna nos dá limites. Limites saudáveis, segurança e direção. E uma coisa que eu também não tive na minha vida, né, por conta da ausência paterna, então eu tive um processo de não ter direção. Tudo aquilo que eu começava a fazer, eu nunca conseguia concluir, porque não tinha ninguém para reforçar e para dizer, olha, você está com dificuldade, mas você vai conseguir, você vai ultrapassar. Então eu não tive ninguém para me dar a direção, para fazer com que, diante dos desafios, eu continuasse, né? A ausência trouxe que insegurança, então eu passo a ter um outro tipo de comportamento, eu passo a cuidar de mim, já que eu não tenho alguém que nutre com segurança, alguém que não está presente para me deixar seguro. Então eu passo a cuidar de mim. Com 9 anos de idade eu começo já a trabalhar e a ter as minhas coisas, adquirindo um comportamento logo mais na fase adulta de ativista, né? E também com resultado disso o consumismo, né, que eu também ganhei a partir da falta da segurança, né, daquilo que eu vivenciei. Aos 6 para 7 anos de idade, eu sou deixado na casa dos meus avós para estudar. A motivação da minha mãe foi ótima: precisa estudar, eu quero que você seja alguém na vida. Perfeita a motivação dela. Só que a motivação boa dela não isenta de outro processo de rejeição que me deu ali. Qual o processo? Do abandono. Abandono por quê? Porque Deus me deu para que ela cuidasse de mim. Não era obrigação e função dos meus avós. Os meus avós já tinham cuidado dos seus filhos, que era exatamente ela e os seus irmãos. Agora, a função do pai e da mãe é justamente cuidar dos seus filhos. Não é a função do tio, da tia, do avô, da avó. Podemos fazer para amenizar uma família disfuncional, mas não é função dada por Deus, não é obrigação deles fazer esse papel. O papel é exclusivo de quem são os editores, né? Quem ali fez o filho. Então esse papel era do meu pai e da minha mãe, ou seja, mais um processo de rejeição estabelecida. E ali então eu sou criado com 7 anos de idade, vivo naquela família até mais ou menos de 10 para 11 anos. Naquela família eu também, naquele período que eu estava lá, eu sofri também um abuso, uma molestação sexual durante 3 anos. Então, agravando mais um processo na questão da orientação sexual. Tudo isso, a ausência paterna, o abuso, a questão da rejeição de gênero, tudo isso dentro do meu processo. Cada pessoa que vivenciou a homossexualidade tem um processo, tem uma história. No processo de tratamento, de restauração, a gente não faz nada por atacado, porque cada pessoa é individual e tem os seus processos de construção. E nós vamos trabalhar então numa desconstrução daquilo que foi estabelecido, daquele comportamento. A homossexualidade não é inata, não é imutável. A homossexualidade ela foi construída, portanto ela pode ser desconstruída. A Bíblia ela trata a questão da homossexualidade como pecado, e a Bíblia trata a questão da homossexualidade como comportamento. Assim como qualquer outro tipo de comportamento que é pecado, a homossexualidade também se enquadra nesse tipo de comportamento. É um pecado maior do que os outros? Não. É o mesmo tipo de pecado de outro pecado. Mentiu, se enquadra no mesmo tipo de pecado. Então, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas, os homossexuais, sejam ativos ou passivos, também não entrarão no reino de Deus. É o comportamento, né? Nós estamos falando de comportamento. Então, diante disso, pecado é pecado. Se a gente tem um pecado, Cristo, né, conquistou para nós o direito do perdão dos pecados. Por isso que Deus é um Deus de recomeço. Nós temos um Deus que faz com que nós recomeçemos a todo instante. Podemos recomeçar. Não importa quantas vezes você já caiu, eu quero dizer para você que existe restauração para você. E aí então, na minha fase da adolescência, eu experimento a questão prática da homossexualidade, e com todo esse transtorno aí, então eu entro na vida prática da homossexualidade. Aos 12 anos de idade, aos 10, 11 anos de idade, eu fujo de casa para sair exatamente do sistema de abuso. E aí então minha mãe veio me visitar, e aí eles me acharam, e aí é o seguinte: ou você me leva, ou eu vou continuar fugindo daqui.
E aí então ela me leva para o parque de diversões. Meu pai era ausente, nunca ligava, nunca estava presente. E aí, quando eu entro no parque de diversões com aquela família, eu tenho agora um contato de um pai, mas um pai que antes era ausente. E aí eu tinha uma fantasia do que era ter um pai. Só que aquela fantasia era apenas uma fantasia, porque aquele pai não fez exatamente aquilo que estava na minha imaginação. Pelo contrário, antes ele era ausente, agora ele era o quê? Violento. Ao ponto de ter 11 anos, 12 anos de idade, eu não saber responder uma pergunta para ele e simplesmente levar o murro na cara. Bem simples assim. Teve uma cena que eu não esqueço, da onde eu não soube responder, ele me deu um murro, eu caí no chão e ele começou a me chutar. Então foi assim que eu conheci a figura paterna, né? De forma presencial agora, um pouco mais próximo. Minha mãe, depois de 1 ano e meio, ela falece. E aí depois meu pai encontra uma outra pessoa, 15 anos mais jovem, com ciúmes doentio de mim e da moça que tinha 20 e poucos anos. Eu tinha 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. Um absurdo total, mas ele pega, nós brigamos e eu fujo de casa. Praticamente ele me expulsa de casa também. E aí eu fujo, vou para casa de um parente que eu lembrei que eu tinha em São Paulo. E ali então aquela família me acolhe, os meus primos de segundo grau, que eu chamava de tios, e de repente a minha prima, que era um ano mais nova do que eu, ela frequentava a igreja que eu frequento hoje, e ela me leva então para a igreja, e ali começa a minha nova história. Depois de um mês que eu estava indo à igreja, o pai dela bebia muito, e naquela época bebeu e acabou tendo discussões com a sua esposa e acabou expulsando eu e minha prima de casa. Nós íamos para a igreja naquela época fugidos pela janela, né? Então via se ele não estava lá, ele não estava, e pulávamos a janela para ir para a igreja. E aí ele expulsou eu e ela de casa por um dia que ele bebeu muito, e aí eu fui morar na casa do pastor que eu convivo hoje como meu pai, que hoje é um processo de adoção, que eu fui adotado por ele, pela família, há 24 anos. Então eu estou nessa família pastoral, eu entrei e nunca mais saí. A minha prima voltou para a casa dela depois de um mês. Depois de um mês ela voltou para a casa da família e eu acabei ficando naquela família. E ali começa todo um processo de restauração. Só que o processo de recuperação não acontece da noite para o dia. Muitas pessoas estão apenas tentando se recuperar no campo do milagre, no campo espiritual. Só que existiu toda uma construção. E quando nós falamos de comportamento, nós não mudamos os nossos maus hábitos do dia para a noite. Não é assim que funciona. Tanto que nós vamos ver agora nessa palestra sobre dinâmicas familiares, sobre a repetição. Nós vimos aqui no texto uma família repetindo aquilo que aconteceu lá atrás na sua história. E é exatamente isso. Então tem que haver o quê? Uma renovação da mente, uma renovação do nosso entendimento. À medida com que nós vamos renovando, à medida com que a palavra de Deus ela vai entrando no nosso coração, conhecereis a verdade vos libertará. Então, à medida que eu vou encontrando com Deus, à medida que eu vou entendendo primeiramente a minha identidade, quem eu sou. Vou falar um pouquinho amanhã sobre identidade. Muitas pessoas ainda olham para mim e dizem assim: pastor, não sei não, hein? Sua vozinha ali, sua mão, né? Que roda para lá, roda para cá, parece um helicóptero. E muitas pessoas sugerem, tipo, você não é livre porque você ainda demonstra uma voz afeminada, você demonstra ainda gestos afeminados. E aí o que eu falo sempre, eu vou repetir aqui para nós. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E Deus me diz que eu sou homem, que eu sou filho de Deus. E o resto, o que é? É comportamento. Aí eu brinco de vez em quando para alguns, né? Falo assim: meu filho, você não viu antes a mão era pior. É comportamento aprendido. Então eu não tive a figura masculina presente, forte, e eu também não encontrei outras figuras presentes na minha vida. Por quê?
no pacto de diversões, minha mãe era super protetora. Então o que acontece? Eu fiquei próximo dela. E aí tinha as minhas tias que eram próximas. Então eu imitava exatamente quem? A minha mãe e as minhas tias. Depois eu fui para casa da minha avó e tinha os meus tios. Mas os meus tios não eram próximos meus. Eles eram próximos do meu irmão. Meu irmão já estava lá quando eu cheguei. Então eu emocionalmente era distante dos meus tios também. Os meus tios eu lembro como fosse hoje. Eles saíam com o meu irmão para passear e eu acabava ficando. Então eu não me liguei emocionalmente aos meus tios, apesar de gostar muito deles, mas eu não me liguei como modelo. Então eu não via como modelo, eu continuava vendo quem? As mulheres como modelo. A minha avó, a minha outra tia, irmã da minha mãe, que era muito presente também na nossa família, foi uma bênção na minha vida. Então, ou seja, sempre fiquei olhando para as mulheres. Se eu ando com mulheres, se eu espelho a minha vida nelas, eu vou imitá-las. Então os trejeitos afeminados é de quem? São das mulheres. Por quê? Porque eu não me liguei afetivamente ao modelo masculino. Então muitas pessoas você vai encontrar que não vai ter trejeito afeminado. Não tem trejeito, por quê? Porque justamente se ligou como modelo a um tio, a um avô, a alguém da família. Mas não necessariamente receberam da figura paterna aquilo que precisava. Ou às vezes tem outras raízes, um abuso ou outras coisas além, dentro do seu processo. Por isso que cada pessoa é um processo diferente. Não dá para falarmos, juntarmos tudo num caso só. Temos que examinar o processo. Então, os meus trejeitos ainda foi por conta de um aprendizado. Então, eu estou num processo de desaprender, Então de vez em quando eu seguro a minha mão, mas de vez em quando ela solta, tá? Então pensa assim, olha, eu não vou olhar para a mão dele, eu vou olhar para aquilo que ele está falando. Por quê? Porque eu sou exatamente aquilo que eu creio. Eu não sou exatamente aquilo que eu estou produzindo agora, que eu estou, as minhas mãos e tal, o comportamento, Eu sou exatamente aquilo que a minha identidade me diz que eu sou. Então muitas famílias cometem erros doentios, com intenção de demonstrar amor. E muitas vezes acha que, olha, porque fulano de tal não faz isso, e você ainda está fazendo. Eu estou comparando o meu filho ao filho do vizinho. Eu estou comparando, ou você foi comparado a uma outra criança. E aí eu quero dizer para você que todas as vezes que fizeram isso com você, ou que você faz ainda com o seu filho, você está fazendo o que? Está baixando a autoestima do seu garoto, da sua menina, sem você achar que está fazendo algum mal. Por quê? Porque nas comparações eu me diminuo, porque parece que o outro é sempre melhor, o outro é sempre mais importante. E nós fazemos isso muitas vezes dentro do aspecto espiritual também. Nós pegamos uma pessoa bíblica, vamos colocar assim um personagem bíblico, e aí nós começamos a examinar a vida de Paulo. E aí Paulo, porque Paulo sofreu, porque Paulo fez isso por amor a Cristo, e aí então eu não sou como Paulo, e aí eu começo a me comparar com ele, e começo o quê? A me diminuir. Se eu sou perfeccionista, então pronto. Ou seja, eu nunca vou ser igual. Sempre eu estou devendo. Eu preciso. Se eu orasse mais. Se eu jejuasse mais. E aí eu sempre o se eu fosse assim, se eu tivesse tal comportamento, esquecendo de quem é a sua identidade. E aí, então, a comparação faz com que eu me diminuo. As comparações fazem com que eu não me sinta amado do jeito que eu sou. E nós somos força, mas nós somos fraquezas também. Nós temos momentos de alegria e nós temos momentos de tristeza também. Se você perder alguém, você não vai chorar, você vai rir. Se alguém partir para o Senhor, você vai chorar, porque é um momento de choro. Há tempo para todas as coisas. Então, numa família saudável, essa questão dos sentimentos, de expressar os sentimentos é livre. Mas numa família disfuncional, doentia, não é livre. Você não pode expressar os seus sentimentos. Você é homem? Homem não chora. Quantos homens ouviram isso? Só eu também. Opa! E aí crescemos com uma cultura, com um sofisma, com uma mentira, com um engano dentro da nossa mente, que fica cauterizado dentro de nós,
onde nós não podemos expressar os nossos sentimentos, porque expressar os seus sentimentos é coisa de mulher. Expressar seus sentimentos não é coisa de homem. Expressar seus sentimentos é mostrar